Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. A ressurreição de Jesus, sua aparição às mulheres. Jesus aparece a Maria Madalena. Os judeus subornam os guardas. Número 307. As narrativas de Mateus, Marcos e Lucas, confrontadas com a de João, da qual não devem ser separadas, se completam reciprocamente. Debaixo da influência espiritual, cada evangelista conservava a independência da natureza que lhe era peculiar. Eis como se explica que, escrevendo eles de acordo com as versões correntes e por inspiração, de um lado varie quanto à forma, embora permaneça o fundo sempre o mesmo, a narração de fatos que ocorreram sob suas vistas, e de outro lado, que o que haja de incompleto ou de omisso na narração de um seja mencionado sob a ação mediúnica nas dos outros. É nesse sentido que cada evangelista teve a sua parte na narrativa. Daí resulta que, coordenando e pondo em concordância as dos 4, os fatos vêm a ficar estabelecidos de modo integral, assim no conjunto que nas minúcias. Ao que todos então acreditavam, como cumpria que acontecesse, Jesus se achava revestido de um invólucro material humano, tal qual os vossos, de sorte que também, na opinião de todos, ele sofrera a morte real como a sofreis. A presença das mulheres no sepulcro era esperada, e o embalsamento do corpo sobre o qual iam derramar perfumes tinha que se efetuar logo que despontasse o sol do primeiro dia da semana por vir. Passado o dia de sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, Joana e as outras que com elas andavam, juntas partiram alta madrugada, quando o dia mal começava a alvorecer, e chegaram ao sepulcro ao nascer do sol, levando os aromas que haviam comprado e preparado para o embalsamento do corpo de Jesus. Diziam entre si: quem nos tirará a pedra da entrada do sepulcro? De repente, um grande terremoto se fez sentir, e no mesmo instante a pedra que fechava a entrada do sepulcro, quebrados os selos que lhe haviam aposto, foi atirada para o lado. De tal pavor se encheram os guardas que ficaram como mortos. Então as mulheres viram, elas e não os guardas, pois só elas eram médiuns videntes e, além disso, audientes. Então elas viram o anjo do Senhor, um espírito superior, cujo semblante resplandecia qual relâmpago e cujas vestes eram alvas como a neve, que, tendo descido do céu, se assentara sobre a pedra por ele removida do lugar. É o que as narrações de Marcos, Lucas e João, incompletas pela omissão dos pormenores, referem dizendo que Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, olhando, deram com a pedra, que era muito grande, já removida. Conforme Marcos, capítulo 16, versículo 4. Que as mulheres encontraram removida a pedra que fora colocada à entrada do sepulcro. É o que diz Lucas, no capítulo 24, versículo 2. Que Maria Madalena viu que a pedra fora tirada do sepulcro. Isto escreveu João
no capítulo 20, versículo 1. O anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Vós nada temais, porquanto sei que procurais a Jesus que foi crucificado. Ele aqui não está, pois que ressuscitou, como dissera. Vinde e vede o lugar onde o Senhor fora colocado. Dai-vos pressa em ir dizer a seus discípulos que o Mestre ressuscitou. Ele vos precederá na Galileia. Lá o vereis, eu vo-lo predigo. Conforme as anotações de Mateus, capítulo 28, versículos 5º, 6º e 7º. Entrando no sepulcro com o anjo que lhes acabara de falar, viram elas outro anjo, um espírito, que tomaram por um jovem sentado do lado direito do sepulcro, envolto num alvo manto, e ficaram muito espantadas. É o que diz Marcos, no capítulo 16, versículo 5º. É o que Lucas refere na sua narração, incompleta pela omissão de pormenores, e segundo a qual as mulheres entraram em seguida no sepulcro. Este em seguida quer dizer, depois de haver sido tirada a pedra e de lhes terem aparecido subitamente, vestidos de brilhantes roupagens, 2 anjos ou espíritos que, perturbadas, elas tomaram por 2 homens. Tendo penetrado no sepulcro, não acharam lá o corpo do Senhor Jesus, o que lhes causou grande consternação. E como por efeito do medo que de todas se apoderou, ficaram imóveis a olhar para o chão. Os 2 anjos ou espíritos lhes disseram: Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que vos declarou quando ainda se achava na Galileia, dizendo: Cumpre que o Filho do Homem seja entregue às mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Elas então se lembraram das palavras de Jesus, conforme Lucas, capítulo 24, versículos 3º a 8º. O anjo que estava sentado à direita do sepulcro, como que a guardar-lhe a entrada, lhes disse: Não vos assusteis. Buscais a Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vos precederá na Galileia. Lá o vereis, conforme ele o disse. De acordo com a narrativa de Marcos, capítulo 16, versículos 6º e 7º. Elas saíram imediatamente do sepulcro amedrontadas, mas ao mesmo tempo cheias de contentamento, e fugiram, pois que as haviam assaltado o espanto e o medo. Nada a ninguém disseram, tal o pavor de que se achavam possuídas. Correram a noticiar, a contar tudo aquilo aos discípulos, aos 11 apóstolos e a todas as demais pessoas. Narrativas de Mateus, capítulo 28, versículo 8º, Marcos, capítulo 16, versículo 8º, Lucas, capítulo 24, versículo 9. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que com estas andavam, é que referiram todos aqueles fatos aos apóstolos. É o que diz Lucas, no capítulo 24, versículo 10. Para fazerem a narrativa, separaram-se, tomando diversas direções.
Maria Madalena saiu a correr e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava e lhes disse: roubaram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Imediatamente, Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro, ambos a correr. O outro discípulo, porém, correndo mais do que Pedro, chegou primeiro. Abaixou-se e viu no chão o lençol, mas não entrou. Chegou em seguida Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. Viu o lençol que lá estava, bem como o sudário que haviam posto sobre o rosto de Jesus. O sudário, entretanto, não se achava junto com o lençol, e sim dobrado a um canto. Então o outro discípulo, que primeiro chegara, entrou também, viu e acreditou. Em seguida, ambos voltaram para casa, conforme a narrativa de João, no capítulo 20, versículos 2 a 10. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.